O que aconteceria se você descobrisse que as duas maiores religiões do mundo adoram figuras completamente diferentes, usando o nome de Jesus? No cristianismo, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus que desceu à Terra para morrer por toda a humanidade e ressuscitar. No Islã, ele é Isa, um profeta venerado, mas que jamais foi crucificado e nunca poderia ser Deus. A cruz, o sacrifício e a divindade, os pilares do Evangelho, são, para milhões de muçulmanos, uma ofensa imperdoável à unicidade de Deus. Essa diferença não é apenas uma questão de nomenclatura, mas um abismo teológico que redefine a salvação, a história e até mesmo o retorno de Jesus ao mundo. Prepare-se para mergulhar nas visões antagônicas de Jesus Cristo e Isa. 1. Nascimento de Jesus. Semelhança. Ambas as religiões acreditam que Jesus nasceu de Virgem Maria. Cristianismo, o nascimento ocorre em Belém, com anjos aparecendo a pastores. Lucas 2. Islã. Maria dá à luz sozinha sob uma tamareira. Logo após nascer, o bebê Jesus fala para defender Maria das acusações, provando que ele era um profeta desde o nascimento. 2. Infância. Cristianismo. A Bíblia não registra milagres na infância de Jesus. Apenas o episódio em que ele, aos 12 anos, debate com os mestres da lei no templo. Lucas 2. Islã. O Alcorão descreve Jesus fazendo um milagre, criando um pássaro de barro e soprando nele. Milagre que também é encontrado em um evangelho apócrifo cristão, o Evangelho da Infância de Tomé. 3. Natureza de Jesus. Cristianismo. Jesus é Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele é o próprio Deus que entrou na história humana. Islã. Essa ideia é inaceitável. Deus, Alá, é totalmente transcendente e jamais se tornaria homem. Jesus é um servo obediente a Deus e jamais reivindicou divindade. 4. Filho de Deus. Cristianismo. Jesus é o Filho de Deus no sentido teológico. Possui a mesma natureza do Pai. É divino, eterno, gerado e não criado. Islã. A Trindade e a ideia de Deus ter um filho são vistas como blasfêmia e politeísmo. Jesus é apenas um profeta muito importante, mas totalmente humano. 5. Importância central. Cristianismo. Jesus é o centro da fé, o próprio Deus que veio para reconciliar a humanidade com o Pai. Sua morte e ressurreição são o ponto alto da história, e a salvação é encontrada nele. Islã, Jesus, Isa, é um grande profeta, mencionado cerca de 25 vezes no Alcorão, mas não o maior. Esse título pertence a Maomé. Ele não é o caminho para a salvação ou mediador. 6. Crucificação e ressurreição. Cristianismo. A morte de Jesus na cruz é o evento redentor, onde ele assume a culpa da humanidade. A ressurreição é o evento decisivo que confirma o Evangelho e garante a esperança de vida eterna. Islã. Os muçulmanos rejeitam a ideia de que Jesus foi crucificado. Eles creem que Alá interveio e outra pessoa foi crucificada em seu lugar. Jesus foi elevado vivo ao céu e, portanto, não há ressurreição em sua narrativa. 7. Salvação e pecado original. Cristianismo. A salvação é um dom da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus, que pagou pelos pecados da humanidade. Os cristãos acreditam no pecado original, herdado de Adão, que tornou necessário o sacrifício de Cristo. Islã. A salvação é baseada na fé em Alá e em boas obras que serão pesadas no dia do juízo. Não há doutrina de pecado original. Cada pessoa nasce em estado de pureza e é responsável apenas por seus próprios atos. 8. Segunda vinda, cristianismo. Jesus retornará em glória para julgar os vivos e os mortos, derrotar o mal e instaurar o reino eterno. Ele será o juiz do mundo. Islã. Segundo as tradições, hadiths, Jesus retornará em Damasco, matará o falso Messias, quebrará a cruz corrigindo o cristianismo, orará como muçulmano, casar-se-á
e viverá por 40 anos antes de morrer como um homem comum e ser enterrado em Medina, ao lado de Maomé. No fim, o confronto entre o Jesus do cristianismo e o Isa do Islã se resume a uma única e irredutível questão: quem ele é, de fato? Se ele é o Deus encarnado, crucificado, ressuscitado e juiz do mundo, toda a fé cristã se sustenta. Se ele é apenas um servo humano, poupado da cruz e profeta de Alá, o cristianismo seria, no mínimo, uma deturpação monumental. A diferença entre um Messias que é o Salvador e um profeta que é um servo define o destino eterno para bilhões. É uma escolha de fé onde não há meio termo. O Messias que retorna em glória para ser adorado, ou o profeta que desce para quebrar a cruz e morrer como um mortal. A qual narrativa você dedica sua vida?